Oi, gente. Tô aqui para falar sobre religião. Religião, não religiões, porque não existem religiões, existem religião. Bom, meu nome é Maria Salete Nardacchione de Biagi. Eu sou espírita e gostaria muito de falar sobre religião. Religião. O que quer dizer, se eu vou falar sobre religião, eu vou falar o que quer dizer religião. Religião. Religar, ligar, amarrar, atar, prender. O que? De alguma forma, o homem a Deus. Essa palavra é de origem grega. Então, estão vendo o sentido de religião? Não é nada do que os homens pensam, não tem que brigar mais, não tem que se matar por causa de religião. Religar, ligar, amarrar, atar, prender. O que? De alguma forma, o homem a Deus. Se eu vou falar de Deus, eu tenho que falar quem é Deus. Religião é Deus e Jesus, e Nossa Senhora também, né? Porque ela também fez parte da família. Deus. Quem é Deus? É a inteligência suprema do universo. O que é Deus? Onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o todo de tudo, tudo que existe. Deus é o todo. Onipotente, ele tem todo o poder. Onisciente, ele tem toda a ciência e todo o saber. Onipresente, ele está presente em tudo, tudo que existe. Deus criou a gente para a gente ser feliz. E a gente não deve nada para Deus. A gente deve para nós mesmos. Uma lição que eu levo da minha vida, eu tenho 61 anos. Uma lição que eu levo da minha vida, na minha vida, é a seguinte: que os nossos inimigos e os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Porque se tudo que a gente fizer para os outros, a gente vai ter que pagar no mesmo ceitil, que era moeda corrente na época de Jesus, então é bom que a gente só faça coisa boa para os outros. Porque foi só como Jesus disse: não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você, porque vai ter que pagar o mesmo ceitil. Gente, é igualzinho. Fez, é tipo um bate-volta. Fez, vai ter que passar por aquilo que fez. Gostou de fazer? Então vai receber de volta. É um bate-volta. Se não for nessa vida, vai ser em outra. Não vou falar de mim, porque eu também sou uma pessoa, como todo mundo é, vaidosa. Deu pra ver já que eu sou vaidosa, né? Vaidosa, orgulhosa, egoísta, como todo mundo é, com raríssimas exceções, que nem diz Joana de Ângeles. Tem nesse mundo de gente boa. Bom, se nem mesmo Jesus se considerava bom, que dirá eu? Que dirá nós? O que Deus quer da gente? Que a gente seja bom. É difícil, mas é difícil
tem gente que diz, tá passando aquilo porque ela merece. Os espíritos falam, não é a palavra certa, merecer. É o que precisa. Essa vida, se Deus desse só essa vida pra gente, seria uma chance. E a gente vai ter quantas chances forem necessárias para progredir. Quando a gente vem aqui ao mundo, a gente vem, tem religião que faz, religião não. Tem igreja que fala, porque religião é uma só. É uma só, é como eu disse. Então, igreja, não tem que falar, eu sou da religião católica, eu sou da religião espírita, eu sou da religião evangélica, testemunha de Jeová, eu sou da religião. Não. Religião é uma coisa só. Eu sou da igreja católica, eu participo da igreja evangélica, eu participo da igreja testemunha de Jeová, eu participo do centro espírita. Não tem que falar, religião é uma coisa só. É prender de alguma forma o homem a Deus. Não existe outra forma. Religião é isso. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio ensinar. Quando ele começou a ensinar, naquele tempo existiam muitos deuses, eram muitos deuses. E ele veio, quando ele começou a ensinar, eu não sei quando exatamente o tempo, eu estudei muito para estar aqui falando. Eu não estou falando de bobeira. Eu estudei muito já a religião espírita, a religião não, os dogmas, os livros, os livros básicos, eu já estudei. Eu gostava muito de ler romance, mas o romance espírita, eles são lindos, eles ensinam muito, 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 muito. E eu comecei com romance, eu só queria ler romance. Depois eu comecei a entender que eu tinha que ler livros de estudos também. E eu não estou aqui falando de bobeira, não. Eu sei que eu estou falando. Se vocês me perguntarem sobre geografia, política, muitos assuntos aí, internet, essas coisas aí, celular, eu não vou entender, não entendo nada. Não entendo nada. Mas se vocês quiserem falar sobre religião, me perguntarem sobre religião, até onde Deus deixou eu saber, porque ninguém sabe tudo na vida, eu vou falar. Se eu souber responder, eu respondo. Então, voltando ao assunto. Quando Jesus veio ao mundo, quando ele começou a ensinar, eu acho que foi com uns 12 anos que ele começou a ir nos templos ensinar. Ele começou a ensinar. Existiam deuses, eram muitos deuses. Era o Deus do amor, o Deus da beleza, o Deus da guerra, o Deus do tempo, até o famoso antissinais da natura, antirrugas, antissinais da natura, leva o nome de Cronos, é o Deus do tempo. Avon também eu já estudei sobre o Avon. O Avon também é uma ponte que liga a França de não sei aonde, que também eu não lembro. Mas, então, existiam muitos deuses. E se sacrificavam animais, pássaros, sacrificavam pessoas mesmo. As virgens se sacrificava pessoas, animais, pombos, para agradecer aos deuses, para pedir proteção aos deuses. Eram muitos deuses. E veio Jesus ensinar que não existiam deuses, existia só um Deus.
o nosso Pai e o nosso Criador, que não existiam deuses. Então, Jesus veio ensinar isso e veio ensinar muito mais. Tudo que ele falava, ele ensinava. Tudo que ele falava eram ensinamentos. Tudo. É muita coisa para falar. Não vai dar para gravar um vídeo só. É muita coisa. Que nem às vezes as pessoas falam... fulana de tal tá passando por aquilo porque ela merece. Fulano de tal tá passando daquilo porque ele merece. Não é a palavra certa, merecer. É precisar. É precisar. Tá passando por aquilo porque ele precisa passar por aquilo. Porque o que nós fizemos em outras vidas, ou nessa mesmo, que a gente pode se lembrar que a gente fez isso para fulano e tá passando por isso. Vai ter que pagar o mesmo ceitil. É igualzinho, gente. Então, vamos procurar fazer coisas boas para os outros. Eu não tô falando isso porque eu sou boazinha, não. Quem me conhece sabe que eu não sou boazinha, não. Eu sou vaidosa, eu sou orgulhosa, eu sou egoísta, como todo mundo. Não sou boazinha, nunca fui boazinha. Mas eu acho que da minha juventude até agora, eu devo ter mudado um pouquinho. O espírito, ou ele progride, ou ele continua estacionário. Ele nunca regride. Ele nunca volta para trás. O que ele aprendeu, ele nunca deixa, ele desaprende. A lição que ele aprendeu, ele nunca desaprende. A Terra, o planeta Terra, é comparado a um mundo de provas, de sofrimento, é uma prisão, mas é uma escola. A gente vem aqui aprender. O mundo, o planeta Terra, é comparado a um mundo de expiação, sofrimento, provas, mas é uma escola. A gente vem aqui aprender. Por exemplo, uma criança que passa do primeiro para o segundo ano, ela reprovou o segundo ano, eles não vão mandá-la de volta para o primeiro. Então, ela continua estacionária no segundo ano, não é? Ou se não, se ela passar, ela vai para o terceiro, não é? E assim é a escola da vida. Ou o espírito continua estacionário, ou ele progride, regredir. Uma lição que ele aprendeu, ele não nos aprende mais. Espírito. Temos muita coisa para falar. Gente, o espiritismo é uma trindade. Fala, é uma doutrina. O que é doutrina, gente? É um conjunto de ideias. O espiritismo não é uma doutrina. O espiritismo é uma trindade. Primeiro, ciências, religião e filosofia. São essas três coisas. Jesus foi dado por Deus para ser o governador da terra. Já me perguntaram, Jesus é Deus? Não, Jesus não é Deus, é o Filho. Deus mandou Jesus para ser o governador da terra, para ensinar os terráqueos, tomar conta do planeta Terra. Não sei falar para vocês se ele toma conta dos outros planetas,
dos habitantes de outros planetas. Eu não sei, eu sei, mas eu acho que sim. Jesus é Deus? Não. Jesus é o espírito mais velho, ele é o nosso irmão mais velho. Ele é um espírito velho. Ele é um espírito que também caminhou, acertou e errou, como nós. Porque Deus não criou Jesus bom. Ele não teve só essa encarnação, ele teve muitas encarnações como nós. Deus não criou Jesus bom, porque senão seria privilégio. Não. Deus criou Jesus como nós. Jesus caminhou como nós. Senão, se Deus tivesse criado Jesus bom, Jesus tinha sido privilegiado e nós. Apesar dele ter morrido numa cruz para vir ensinar a gente, ele tinha sido privilegiado. Por que Deus não criou a gente bom também? Não é? Vamos se dizer que Jesus é o espírito mais velho. É o nosso irmão mais velho. Então, Jesus veio ensinar a gente. Quem que Jesus veio ensinar? O nosso corpo? Isso aqui? Não, Jesus veio ensinar a nossa alma, o nosso espírito. Jesus veio ensinar. O corpo morre e acaba, mas nada que não seja aproveitado para formar novos corpos seja aproveitado pela natureza para formar novos corpos. Gente, eu não quero dizer que eu sou boazinha, não sou não. Muita gente vai gostar de mim, muita gente vai me odiar, muita gente vai nem ligar para mim, mas olha, gente, eu não tô nem aí para competir com nenhuma religião, entre parênteses, né? Com nenhuma igreja, com nenhum centro espírita. Eu frequentei muito pouco o centro espírita. Eu frequentei muito pouco. Eu estudo sozinha há muitos anos. Mas eu frequentei muito pouco o Centro Espírita União de Monte Alto, daqui da minha cidade. Eu frequentei muito pouco. Eu estudo sozinha. E como Jesus disse, não peçam nada para os santos quando você tiver um pedido para fazer, nem para mim, é direto com Deus. Se tranca no silêncio do seu quarto e ora para Deus. Deus pode até ouvir suas preces, mas cuidado com o que pede para Deus. Os espíritos falam para a gente pedir paciência, resignação e fé. Gente, mas ele não vai dar de mão beijada. Ele vai te dar paciência, mas não de mão beijada. Viu? É uns testes tão bravos. É uns testes muito bravos. Muito. Viu? Gente, é teste muito bravo. Ele não vai te dar resignação. De mão beijada. Te dá paciência e a fé. Tudo que ele te der não é de mão beijada. É longos caminhos a percorrerem. É muitos testes, mas teste bravo. Para você adquirir a paciência. Você não quer paciência? Você vai ter que adquirir a paciência. Ele não vai te dar de mão beijada. A gente vive pedindo paciência, né? Mas ele não vai te dar de mão beijada. Pode acreditar em mim. Não vai. Sobre o espiritismo. O
corpo da gente é só um veículo, um meio que leva o espírito a fazer o que ele quer, as vontades dele, o desejo dele. O corpo é só um meio. Por exemplo, o corpo é todos os sentimentos, prestem atenção nisso. Todos os sentimentos e todos os sentidos são do espírito, não é da carne. Vamos se dizer assim, a carne é só um pau mandado do espírito, mas o espírito é quem manda a carne ir e vir, o gostar, as vontades, tudo é do espírito. Vou dar um exemplo. Todos os sentimentos e todos os sentidos é do espírito. Exemplo. Eu vi a minha amiga Cris. Os olhos da carne deu possibilidade do espírito ver a minha amiga. Mas quem viu a imagem é do espírito. Gente, eu vou ensinar religião para vocês como nunca ninguém ensinou. Nem no centro espírita não ensina assim. Você tem que estudar muito. Não ensina. Eu cortei o dedo, saiu sangue. A carne cortou, saiu sangue, mas os sentimentos que teve foi do espírito. O medo, a dor, o pavor, tudo, a ansiedade, tudo que foi sentido naquela hora que eu cortei o dedo, foi o espírito quem sentiu, não foi o corpo. Eu gosto de maçã. A carne deu a possibilidade de eu comer a maçã, mas o sabor da maçã, o gostar da maçã, foi do meu espírito, não foi da minha carne. Ai, aquele cheiro de pastel frito tá uma delícia, nossa, que delícia, tá me dando até água na boca, gente. Mas a vontade do pastel, o cheiro, o paladar, tudo é do espírito, não é da carne, não é. A carne deu possibilidade do espírito comer, sentir o cheiro, ouvir, tudo, todos os sentidos e todos os sentimentos é do espírito. Eu me simpatizo com aquela pessoa. Os olhos da carne deu possibilidade de eu conhecer aquela pessoa. Todos os meus sentidos me levou a simpatizar com aquela pessoa, mas é o meu espírito que simpatizou, ou eu amo aquela pessoa. É o espírito que ama, não é a carne. Todos os sentimentos, eu odeio aquela pessoa, não posso nem ver, eu antipatizo com ela. É o espírito, não é a carne. A carne é só um pão mandado. Gente, mais o que? Muita coisa para falar. Eu vou ao mercado. As minhas pernas, a minha vontade,
As minhas pernas vão me levar até o mercado, ou o meu carro eu vou dirigir, vão me levar até o mercado, mas a vontade de ir ao mercado é do espírito, não é da carne. Então, portanto, gente, não pense. Tem gente que fala assim: ah, a carne é fraca. Não é? Então, vamos se dizer: o espírito é fraco. A carne não é fraca. A carne é só o veículo que leva, é o meio que leva o espírito a fazer o que ele quer. Não é a carne que é fraca, é o espírito. Então, é o espírito que é fraco. Então, vamos dizer: o espírito é fraco, não é a carne. E tem muita coisa para falar. Que nem, como assim, eu estava falando sobre o planeta Terra. Tem gente que já me perguntou, mas existem ETs? Vamos compreender primeiro ET. O que é ET? Extraterrestre. Extraterrestre. Existem os extraterrestres, quer dizer, que não são da Terra, do planeta Terra. Existem. Todos os planetas que a gente conhece são habitados e aqueles que a gente não conhece são milhares. São milhares de planetas, de mundos. E Deus continua criando mundos e espíritos. São muitos planetas que a gente não conhece. Então, por que o homem chegou? Tudo é habitado, tudo. Então, por que o homem chegou à Lua e não viu ninguém? Então, por que o homem foi a Marte e não viu ninguém? Porque Deus deu possibilidade do homem chegar à Lua e a Marte, que é mais ou menos lugares comparados à Terra. Mas, porque tem mundos muito inferiores que a Terra, tem mundos um pouquinho melhores, tem mundos que é comparados mais ou menos à Terra, tem mundos que é acima da Terra, mais acima. Muitos mundos, muitos. E Deus diz, olha gente, tudo que eu tô falando aqui é porque eu estudei, não é porque eu sou boazinha não. É porque Deus me deixou eu conhecer. Até onde que eu sei, Deus me deixou conhecer. Mas tem muita coisa para saber ainda. Tem muita coisa para saber. Tem muita coisa para saber. Não é só o que eu sei. Não é só o que eu sei. Tem muita coisa para saber. E então por que o homem chegou à Lua e chegou a Marte e não viu ninguém? Eu vou pôr assim para vocês. Porque eles não são feitos da mesma composição nossa. Os nossos olhos da carne, da matéria, da nossa composição, não consegue ver, não consegue captar eles, não consegue sentir. Não adianta, nós somos terráqueos, nós não somos do planeta Marte, não somos da Lua. Quer dizer, eu já estudei sobre a Lua, eu não gostaria de ir para a Lua, não. Porque diz que lá estão sendo aprisionados os espíritos muito ruins, aqueles que não têm jeito, porque o joio já está sendo separado do trigo há muito tempo. Aqueles que Deus não vê, que não tem possibilidade de participar do planeta Terra, porque a Terra vai estar passando, está tendo uma transição já. Então, tudo o que está acontecendo no planeta Terra tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer até cumprir tudo. Tudo vai ser cumprido. Depois eu vou falar sobre o catolicismo, a Bíblia também, eu vou falar também isso daí. Porque eu estudei, porque eu aprendi. E porque se eu guardar só esse conhecimento para mim,
Capaz de Deus me amaldiçoar como Jesus amaldiçoou aquela figueira que quando Nosso Senhor foi comer um fruto porque ele estava com fome, ele foi comer um fruto, um figo, ele estava com fome. E ele chegou na figueira e não tinha nenhum fruto para ele comer, para matar a fome dele. Então ele amaldiçoou a figueira. No outro dia, ele com os discípulos dele passaram pelo mesmo caminho, perto da figueira, e ela estava seca. E os discípulos deles, um deles falou: Mestre, olha, a figueira que tu amaldiçoastes, ela está seca. Se eu guardar só esse conhecimento, tudo que eu aprendi só para mim, então, capaz de Deus me amaldiçoar. Não, gente, tem que falar. Eu tenho que falar do que eu aprendi até agora na minha vida. Antes que eu morra, né? Morrer entre parênteses, né? Porque ninguém morre. Ninguém morre. Cuida essas pessoas que estão sofrendo muito pela morte de algum ser amado. Não fica chorando muito não, gente, porque a gente vai se encontrar um dia e vai poder se abraçar de novo, viu? Porque Deus é justo e bom, viu? A gente um dia vai poder se abraçar de novo, viu? Não chorem, porque se vocês choram e sofrem aqui, eles sentem lá e eles também sofrem. Porque eles já passaram por uma outra, sabe? Eles já estão em outra, já passaram desta vida para outra vida. A nossa verdadeira pátria, a nossa de origem é a espiritual, não é aqui. Aqui vamos se dizer que aqui é o purgatório. Aqui é o purgatório dos católicos, né? Vamos dizer, aqui é o purgatório. Ninguém que está aqui vai para o céu, gente. Ninguém. Nem eu. Ninguém. Raríssimas exceções de gente boa. São raras as pessoas boas, os que dizem santos. Viu? São, como diz Joana de Ângeles, são raríssimas exceções que tem de gente boa, pessoa boa, espírito bom aqui nessa terra. Ninguém que está aqui vai para o céu, nem esses espíritos bons que estão aqui. Aqueles espíritos bons, os santos que foram martirizados, aqueles lá, os cristãos, aqueles lá já devem ter conhecido Deus, porque os espíritos falam que a gente vai conhecer Deus, mas a gente vai ter que estar numa faixa evolutiva de Jesus. A gente vai ter que estar numa faixa evolutiva como Jesus. Chegou um homem para Jesus e disse: Bom homem, o que eu faço para merecer o reino dos céus? Ele disse: Por que me chamas de bom? Eu não sou bom. Bom é Deus, bom é o Pai. Gente, se nem Jesus se considerava bom, vai nós lá querer dar uma de bonzinho. Não é. Não é, não existe. E os santos de agora, que a gente fala muito bons, os católicos dizem, os católicos da Igreja Católica, né? Da Igreja Católica diz céu, purgatório, inferno. Acabou. Não é isso, não. O espírito vai. O espírito bom, ele vai para um lugar bom. O espírito mais ou menos, ele vai para um lugar mais ou menos. O espírito ruim, ele vai para um lugar ruim. E vai sofrer. Vamos falar um pouquinho sobre o céu e o inferno, já que a gente entrou nesse tema. O céu e o inferno.
não é um lugar circunscrito no espaço. O céu ou o inferno, a gente vai para onde a gente esteve em sintonia. O céu ou o inferno não é um lugar circunscrito no espaço, é o estado da alma. A gente vai para onde a gente esteve em sintonia. Se a gente sintonizou com o bem, em fazer o bem para os outros, a gente vai para um lugar bom. Se a gente sintonizou mais ou menos, a gente vai para um lugar mais ou menos, que é o dito purgatório. E se a gente for ruim, a gente vai para o inferno. É o inferno dos católicos, da religião, não, da Igreja Católica. A gente está acostumado a dividir em religiões, a religião católica, a religião Jeová, a religião espírita, a religião evangélica, muitas religiões. Não, a gente deve falar, eu sou da igreja evangélica, eu sou da igreja católica, eu faço parte da igreja Testemunho de Jeová, eu faço parte do espiritismo, do centro espírita. Mas não dizer eu sou da religião. Religião é como eu expliquei, é uma coisa só. É se ligar a Deus, religar, ligar, amarrar, atar, prender de alguma forma o homem a Deus. Não existe outra coisa. É de origem grega essa palavra. Gente, por isso é bom a gente fazer só coisa boa para os outros. É o que Deus quer da gente? Que a gente seja bom. Daí eu li o livro de Frei Francisco, o romance de Frei Francisco e Irmã Clara de Assis. Eles eram amigos. São Francisco era mais velho que ela. Eu nem sei precisar mais, eu não lembro mais. O livro tem 300 e não sei quantas páginas. É um livro grosso e escrito letras pequenas, mas ele faz a gente crescer a nossa fé em Deus. Se vocês puderem ler esse livro, é um livro muito bom. Os santinhos católicos, né? Mas eles não gostavam de ser chamados de santos, eles achavam que não mereciam esse título. Então é o romance de Frei Francisco e Irmã Clara de Assis. Se vocês puderem arrumar para ler, emprestar, depois devolve, emprestar para outras pessoas também para ler, é um livro muito bom. Eles são santinhos católicos, né? Mas eles não gostavam do título, eles não queriam esse título, porque eles achavam que não mereciam o título de santo. É muito lindo o livro, gente, é muito lindo o livro, é muito bom. Já li muito livro na minha vida. Gente, então eu estava falando de Jesus, né? Que Jesus, bom, já passei uns par de assuntos. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele veio ensinar que existia só um Deus, só um Pai, só um Criador, e que ele era rei. Daí os homens começaram a fazer chacota dele, começaram a humilhar ele, mas ele disse, mas meu reino não é deste mundo, meu reino não é deste mundo. Vamos falar de Madalena de Magdala. Madalena de Magdala. Diz que a gente costuma falar, parece a Madalena arrependida. Não era palavras. A palavra é a convertida. Madalena de Magdala. Ela foi uma mulher muito linda. Diz que tinha uma pele maravilhosa, olhos azuis. Ela era uma prostituta muito famosa. Ela era rica, muito famosa, ela era rica. Mas quando ela ouviu Jesus falar pela primeira vez na vida dela, ela largou tudo sem olhar para trás. Ela quis seguir Jesus e os discípulos dele
os seguidores de Jesus, mas eles não quiseram, os apóstolos, né? Os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Jesus. Ela quis andar junto com Jesus e com eles, mas eles não permitiram que ela andasse junto com eles. Porque como ela tinha sido uma prostituta, os homens mexiam e também não ia botar fé em Jesus e nas palavras de Jesus. Uma prostituta anda com eles, então os homens, os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, não quiseram que Madalena andasse junto com eles. Então, quando ela se converteu ao cristianismo, ao Cristo, então eles chamavam ela de a convertida. Viu, gente? Não é arrependida, não. A palavra que eles usavam era a convertida. Mas ela se arrependeu de tudo que ela fez. E daí, então, como os seguidores de Jesus não quiseram que ela andasse junto com eles, ela começou a andar junto com o povo da rua, os mendigos, sabe? Não digo os leprosos, porque os leprosos eram excluídos da sociedade. Eles eram postos nos lugares bem afastados da cidade, porque a lepra, como vocês sabem, ela é contagiosa. Então, eles expulsavam os leprosos. E se algum deles entrasse na cidade, eles matavam, eles acabavam matando ele. Eles fugiam, tentavam se proteger, mas se eles fossem pegos na cidade, não sei se era cidade, se falava cidade, eram lugarejos, né? Então, se eles fossem pegados junto ali, eles iam ser mortos. Eles matavam. Tinha que ficar num lugar bem afastado da cidade, tipo um cemitério, um lugar muito triste. Ali ficavam os leprosos. E daí Madalena começou a andar junto com esse povo da rua, né? Os mendigos, né? Os abandonados, assim, pela família. Então, porque naquele tempo tinha também, viu, gente? Tinha feira, que se vendia tecidos, se vendia um peixe, o pombo, né? Então, Madalena começou a andar junto com o pessoal da rua. Depois, Madalena, como ela se converteu ao Cristo, ao cristianismo, ela começou a ser chamada de Maria Madalena de Magdala. Magdala por quê? Não era o sobrenome, era do lugar de onde vinha. Se costumava falar assim. O que quer dizer Cristo? Cristo quer dizer Salvador. Messias quer dizer mensageiro, mestre. Rabi também é mestre. Jesus de Nazaré. Jesus era o nome dele. Nazaré era do lugar da onde ele vinha. Como assim? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Francisco era o nome dele. Assis era na Itália, da onde ele vinha. Santa Clara também. A irmã Clara, ela gosta que chama ela. Irmã Clara de Assis. Ela era de Assis também, da Itália. Então, era do lugar da onde eles vinham. São Francisco e Santa Clara eram amigos, mas São Francisco era mais velho que ela. Não sei precisar para vocês se era 8, 10, 12 anos mais velho que Santa Clara, mas eles eram muito amigos, eles se gostavam muito. Viu? São Francisco apanhou muito do pai. Ele tirava... O pai dele era muito rico, tinha palácio, e Santa Clara também. Eles tinham palácio, mas eles largaram tudo aquilo quando eles descobriram o que realmente significava Deus.
Jesus. Então eles largaram tudo aquilo. Mas São Francisco apanhava muito do pai dele, porque São Francisco era o seguinte: o pai dele era muito rico. E ele tirava do ganho do pai dele. O pai dele tinha loja, acho que de tecidos, se não me engano, não me falha a memória, porque já faz um tempo que eu li o livro. Foi um livro que minha sobrinha me emprestou. Então o pai dele era muito rico, tinha palácio. São Francisco, ele pegava dinheiro e dava para os pobres. Tirava o dinheiro da loja, né, de tecidos e dava joias, dava as coisas lá para os pobres, para os mendigos, né, de rua. Ai, quando o pai dele descobriu, ele tinha um irmão, mas o irmão já era mais ganancioso. Ele não. Ai, quando o pai dele descobriu, o pai dele batia nele, dava surra nele, sabe? Procurem esse livro, ele é muito bom mesmo. Vamos falar sobre os ETs. Eu li o livro também, Cartas de uma Morta. Cartas de uma Morta, acho que é esse o título do livro. É espírita. É da mãe de Francisco Xavier, de Chico Xavier, né? Quem nunca ouviu falar em Chico Xavier? Maior médium brasileiro, né? Era Cartas da mãe de Chico Xavier. Então, era a mãe de Chico Xavier, Cartas de uma Morta. Ela fala que ela foi visitar vários planetas. Então ela conta, se vocês acharem esse livro também, leiam também, que é muito bom. Eu acho que foi esse livro que eu li, que ela foi em vários planetas, visitar alguns planetas, não sei mais, não lembro mais. Me parece que Júpiter é um planeta bom, é um povo bom, Júpiter. Outros planetas que ela foi ver também, tinha gente também ruim, então, mas não são como a gente, não são feitos da mesma composição nossa, por isso que os nossos olhos da carne não conseguem captar nosso faro, nosso paladar, nada deles lá, porque não são como nós. Então, os olhos do terráqueo, os sentidos do terráqueo, os sentimentos do terráqueo não conseguem captar nada de outro planeta, porque nós somos terráqueos. Que nem eu estava falando do planeta Lua, da Lua. Eu já estudei sobre a Lua. Lá estão ficando os espíritos muito ruins, que não tem mais como, estão ficando aprisionados, aqueles espíritos muito ruins, né? Eles não vão fazer parte do novo mundo, da nova terra, não vão poder fazer parte, porque não tem jeito mais de voltar muitas vezes aqui, não tem mais jeito de voltar muitas reencarnações, não tem mais.
jeito de voltar. Então eles estão sendo aqueles espíritos que Deus já eles estão feitos prisioneiros na Lua. Eles não vão participar da nova Terra, porque é como Jesus disse: a Terra será morada dos bons, dos justos. A Terra será morada dos justos. Nós vamos subir um degrau na escala evolutiva. Nós vamos passar de terra de provas e expiações, de provas e sofrimentos, para um mundo de regeneração. Já vamos estar mais regenerados. Os bons possuirão a terra. A própria habitação está mudando com os habitantes. A própria habitação, já vão vir espíritos mais bons. Todas essas coisas que estão acontecendo, essas guerras, já foi falada na Bíblia. Vai acontecer. Até a última coisa, vai acontecer tudo. Então, é assim, é bom que a gente seja bom. A própria habitação está mudando com os habitantes. Não vê todas essas catástrofes que estão acontecendo na Terra? Não vê? É terremoto, é vulcão, é furacão, né? É muita coisa. Maremoto. É porque a Terra ela não está no eixo certo dela ainda. Ela está entrando no eixo. A hora que acontecer todas essas cataclismas, que os espíritos bons possuíram a Terra, a hora que acontecer tudo, acabar de acontecer tudo, a própria habitação já entrou no eixo dela. Por isso que acontecem essas coisas ruins no planeta. Porque a própria habitação está mudando junto com os habitantes. Ela não está no eixo certo. Ela está entrando no eixo. Ela está entrando no eixo. Então, quando a Terra entrar no eixo, os habitantes também entrarão no eixo. Então, é isso, gente. Tem muita coisa para falar, mas se eu ficar falando aqui, eu vai passar dias e eu não vou acabar de falar. Então, eu vou deixar para falar uma outra vez. Viu, gente? E os habitantes, deixa eu acabar de falar dos habitantes que estão na Lua, os ruins. Não vai dar tempo mais de voltar muitas reencarnações, porque Jesus prometeu que todas as ovelhas vão ser salvas, todas. Mas essa gente ruim prefere fazer um curso maior, percorrer um caminho maior. Eles vão ter que percorrer um caminho maior. Daí, então, o que vai acontecer com eles? Deus vai mandar eles para um mundo de gente mais ruim que eles ainda. Mais ruim. Eles vão sofrer muito. Mas, como eles têm noção de bom e ruim, certo e errado, eles vão ter que, tipo assim, catequizar. Esse povo ruim vai ter que catequizar gente mais ruim que eles ainda. Porque eles têm noção do que é bom e ruim, certo e errado. Então, eles vão ter que fazer esses povos progredirem. Eles vão ter que ensinar o que eles sabem. É isso daí. E o céu? E o inferno? O que é o céu e o inferno, gente? É o estado da alma.
Jesus tem um compromisso com nós. E nós também temos um compromisso com Jesus. Jesus não vai se desviar do compromisso que ele tem com nós. Ele vai manter o compromisso que ele tem com nós. E a gente também tem que manter o compromisso que a gente tem com Jesus. Gente, assim, então, é que Jesus vai salvar todas as ovelhas, todas. O bom pastor, ele vai salvar todas as ovelhas, não vai ficar nenhuma para trás. Só essa gente ruim que não vai fazer parte da terra, não vai. Gente, o compromisso que a gente tem com Jesus é de ser bom. A gente não deve nada para Deus, porque quando Deus pôs a gente aqui, ele pôs uma centelha de amor em cada um de nós. Pode ver que até os brutos amam, nem que for um objeto, nem que for dinheiro, mas eles amam. A gente não deve nada para Deus, a gente deve para a gente mesmo. Não deve nada para Deus, deve para a gente mesmo, a gente deve, viu? A gente deve para a gente mesmo. Porque Deus pôs a gente aqui para ser feliz, para sermos felizes. Se a gente faz coisa errada, ruim, a gente vai ter que pagar por aquilo. Então é bom que a gente só faça coisa boa, pra gente merecer a nova terra. A nova terra. Viu? Se os ETs conseguiram vir aqui no Brasil, por exemplo, na Terra, no planeta Terra, eles também não conseguiram ver nós. De outros planetas conseguiram chegar à Terra, como nós conseguimos chegar a Marte, a Lua. Se eles vieram aqui, ninguém viu. Ninguém viu eles, porque a gente não consegue captar. E se eles vieram aqui, eles também não viram a gente, porque eles também não conseguem captar. Mas pra frente eu vou falar o que significa perispírito, espírito, a nossa carne. Gente, eu tenho conhecimento para isso, então eu posso falar. Vou falar aquela mulher falando disso, de religião. Ou eu vou ser, se eu não falar o que eu sei, eu vou ser como aquele servo, não só como a figueira, que Jesus amaldiçoou ela. Se eu não dar o alimento que eu consegui, se eu não conseguir dividir o alimento é o saber. Eu vou ser como aquele servo ruim da parábola lá, né? Que o Senhor ia viajar, fazer uma grande viagem, e ele distribuiu, chamou 3 servos dele. Eu não lembro muito bem da história não, mas é mais ou menos isso. Chamou os 3 servos. Para o primeiro, ele deu 5 sementes. E falou para ele multiplicar aquelas sementes, que quando ele voltasse, que ele ia ter o que ele merecia. Para ele fazer germinar aquilo, para ele fazer progredir aquilo. Para o outro, para o segundo, ele deu 3 sementes. Ele também falou a mesma coisa, que era para ele fazer aquelas sementes progredirem, que eram sementes boas. E para o terceiro servo, ele deu uma semente só. Ele falou para ele que era a semente mais rara, a melhor semente que ele tinha. Ele confiou para ele a melhor semente que ele tinha. A semente muito rara.
que aquela semente dava muito, ela produzia muito para ele fazer germinar aquela semente. E foi viajar. Quando ele chegou, chamou o primeiro servo. Aquilo tinha produzido muito, muito. O segundo servo produziu também, mais ou menos de acordo lá. Bom servo. Daí ele deu também o que era merecido para ele. Daí chegou no terceiro servo. O servo devolveu a semente para o senhor. Ele não quis mexer na semente. Ele guardou a semente e quando o senhor veio, pediu contas da semente que ele tinha dado, ele simplesmente devolveu a semente intacta. Ele não produziu, ele guardou a semente. Então daí ele falou: servo ruim, toma o que é seu. Servo ruim. Então eu vou ser como esse servo, terceiro servo. Se eu não espalhar o que eu conheço, se eu guardar só para mim, se eu morrer com isso, então eu vou ser como o servo ruim das parábolas de Jesus. Então eu tenho que falar sobre o que eu sei, o que eu estudei. Bom, gente, por enquanto é só. Muito obrigada. Para quem quiser me fazer perguntas, se eu souber responder, eu vou responder sim. Viu? Depois a gente vai passar a falar o que é o cristianismo, quem eram os cristãos. Cristo quer dizer Salvador. Quem eram os cristãos? Depois a gente fala sobre isso, mais coisa. Viu? Então tá, gente. Muito obrigada por me ouvirem. Tchau. Até a próxima.